Olá, olá, povo abençoado, graça e paz. Bem-vindo ao canal Discipulando Vidas. Estamos de novo voltando o conteúdo aqui. Estava parado um tempinho, né? Diante de várias correrias de agenda, mas estou de volta. Toda semana vou colocar um conteúdo novo aqui nesse canal, começando por essa semana, retornando aqui por essa semana. E nós vamos retornar com um conteúdo aí bastante polêmico. Nós vamos falar hoje sobre batismo com fogo. É um tema polêmico. A intenção do conteúdo aqui, ou dos conteúdos que vamos trabalhar aqui, o que trabalhamos aqui, a intenção não é acusar, né, interpretação ou perspectiva de ninguém, mas é avaliar à luz da Bíblia aquilo que nós podemos entender como mais correto, mais coerente do que a Bíblia traz para a gente, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar esse tema. Solta a vinheta aí, já já a gente volta com esse tema sobre o batismo com o fogo. Fica aí, vamos lá. Muito bem, esse é um tema complexo, como já falamos, e de certa forma polêmico. Vamos ver aonde nós encontramos essa expressão? Nós encontramos lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, que é uma fala do João Batista. João Batista, que é um ícone importante aí no Novo Testamento. Depois eu farei um vídeo específico sobre João Batista, sobre a sua importância, sobre o seu processo enquanto o último profeta da linhagem levítica. Fica aí já a dica para o próximo conteúdo que vamos trabalhar. Aqui então nós temos a expressão de João Batista, lá em Mateus 3, versículo 11, que ele diz o seguinte: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então está aí a expressão, batismo com fogo. Na mesma frase, né? Batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. O sinótico, ou seja, o outro evangelista que também traz esse mesmo texto é Lucas. Lá em Lucas, também capítulo 3, versículo 16, mesmo texto. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Então, o sinótico, como a gente sempre lembra, né? Sinótico são os evangelhos, são os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que narram histórias semelhantes. Resumindo assim, é um pouco mais complexo do que isso, mas isso resume bem a ideia do que é sinótico. Vamos então às possíveis interpretações ou às interpretações que nós temos. Nós temos aí recorrentes, que é comum a gente encontrar por aí, 3 interpretações, e aí avalie bem e entenda qual que você vai entender, compreender que é mais plausível à luz da Bíblia. A primeira interpretação, que é mais comum, é o fogo como purificação, como poder espiritual. Então, ela é muito comum no meio carismático, né, no meio pentecostal, e entende o fogo, ou o batismo com fogo, como símbolo do poder de Deus, especialmente aí fazendo o link de Atos 2:3, né, lá em Atos 2:3 fala que eles receberam língua, que as línguas pousaram sobre eles como fogo. Então, essa como de fogo traz esse link direto para essa ideia, essa proposta. E aí a ideia é uma purificação espiritual, é uma representação de santificação, de mudança de vida, de renovo, para viver algo novo através desse batismo com fogo. Uma purificação, como, por exemplo, o fogo purifica o ouro e assim por diante, essa ideia trabalhada nesse contexto. Porém, quando a gente vai olhar no texto, o texto traz complicações para essa interpretação. A maior complicação que esse texto traz é que logo em seguida não fala de bênção, nem fala de purificação. O contexto imediato, que é aí que a gente sempre lembra que a Bíblia se auto-interpreta, o contexto imediato, ele aponta para outro caminho. Ele não aponta para uma bênção, ele não aponta para transformação, ele aponta para juízo, e aí o negócio fica difícil. É por isso que eu fico um pouco preocupado com canções. Eu confesso aqui a vocês
eu tenho dificuldade de cantar canções como essa que está em alta agora aí, do Jefferson Rodrigues, né? Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Por quê? Porque, na realidade, no contexto imediato do texto, lá de Mateus 3:11, traz juízo e não mudança, e não renovação, e não purificação. Então, lá no versículo 12, olha o que diz. A sua pá, ele tem na mão. Isso aí, queridos, é o contexto imediato. Pega a Bíblia e você vai ver. Logo depois do versículo 11, onde ele menciona batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Observa, queridos, queimará a palha com fogo, que nunca se apaga, é juízo. Então, o contexto aqui, quando João Batista traz a expressão batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, não parece ser as mesmas questões, e sim são duas coisas opostas. Uma é uma coisa, outra é outra coisa. E a segunda interpretação, que é a ideia do juízo. Porque, na realidade, o batismo com o Espírito Santo seria e é a regeneração, salvação, para aqueles que creem, mas o batismo com fogo seria juízo e destruição para os incrédulos. E isso a gente pode entender que nós acabamos encontrando textos do próprio Cristo que corrobora com essa ideia. Lá em Marcos capítulo 10, por exemplo, nós encontramos um momento, versículo 35 em diante, onde Tiago e João fazem um pedido para Jesus, sentar à direita dele. É aquele famoso pedido inconveniente, né? No mínimo inconveniente. E aí Jesus responde para ele o seguinte, olha o que Cristo responde, presta atenção, versículo 38. Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Que cálice é esse e que batismo é esse que Jesus está falando? Não parece que é a morte? Não parece o que é aquilo que ele passaria logo em seguida? Não é? E aí logo em seguida eles respondem a Jesus dizendo assim no versículo 39, nós podemos sim, nós vamos receber o batismo que o Senhor recebeu, nós vamos beber do teu cálice, sim, vamos sim. E aí Jesus responde para eles, ok, bebereis o cálice que eu bebo, vou passar para a mesma coisa, tá? Vai vir perseguição aí, o fogo vai vir sobre vocês, ó. Então, voltando ao texto, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Aí responde, quanto a sentar à minha direita e minha esquerda, não me compete conceder. Então, esse assunto morre, porém, vocês vão passar, sim, vocês vão beber o cálice, sim, e vão ser batizados, sim, naquilo que eu bebo, o cálice que eu bebo e no batismo que eu sou batizado. Queridos, olha o contexto aqui, é muito claro o contexto, que é contexto de perseguição e de martírio. Observe isso. Então, isso corrobora para a ideia de que o texto de João Batista não fala de um momento específico, de um fogo de purificação, de uma ideia, né, de um fogo que santifica, que purifica, mas, na realidade, um fogo de punição para aqueles que não creem, ou martírio. É por isso que eu tenho dificuldade de ler. Eu falo assim, claro que se Deus quiser levar no martírio, que leva, né? Pronto, se assim é a vontade do Senhor, leva, mas eu vou ficar pedindo martírio? Senhor, manda martírio, manda fogo. Não, aí melhor não, né? Melhor não correr o risco. Então, nessa ideia, então, o juízo, a ideia do juízo, né? A ideia que o contexto imediato aponta para juízo e não para bênção. Segunda bênção, né? Ou segunda ação do Espírito Santo purificando. E por último aqui, é o entendimento de que o fogo é a própria manifestação do Espírito Santo, uma coisa só. O link, como já falamos lá em Atos 2:3, onde receberam a língua como de fogo, trazem para essa interpretação, e aí coloca tudo numa coisa só, né? O Espírito Santo e esse fogo é uma coisa só. Só que, como já falamos, o contexto de João Batista não fala de mudanças em si,
no sentido de regeneração ou de essa possibilidade de santificação, mas de juízo. O apontamento é para juízo. Então, queridos, na minha perspectiva, levando em consideração o contexto bíblico imediato, a Bíblia se auto-interpreta, né, para mim, né, nesse contexto, e com muita humildade aqui para a gente crescer junto, para a gente falar do amor de Deus, falar da palavra. Fica à vontade para comentar aí, se você não concorda, coloca suas bases aqui, vamos conversar, vamos dialogar. Aqui não sou dono da razão e não estou trazendo um conteúdo para dizer assim que eu sou o dono, né, do conhecimento. Não é isso, é só mesmo para despertar na gente a vontade de conhecer a palavra, de aprofundar na palavra. Mas na minha perspectiva, levando em consideração o contexto imediato da palavra, parece que não é essa ideia nem do fogo como purificação, que é muito difundida, e nem no Espírito Santo como fogo, nesse contexto especificamente, porque me parece um outro contexto de juízo, que é o mais possível dentro do contexto imediato. Então, queridos, nesse contexto, concluindo aqui esse conteúdo, o batismo com o Espírito Santo, nesse contexto, para a gente de João, ele aponta para a vinda do Espírito Santo sobre a vida do crente, aquele que conhece a Cristo, que confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele recebe o dom do Espírito Santo sobre sua vida, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo ninguém pode se entender que é pecador. É por isso que a conversão, de fato, só acontece mediante a ação do Espírito Santo, porque ele nos convence que a gente não vale nada, que a gente é pecador mesmo. E aí a mudança acontece a partir desse processo. E o batismo com fogo, na realidade, aqui em Mateus 3,11, aponta para o juízo de Deus sobre os ímpios. Quem são os ímpios? Os impiedosos, aqueles que não são piedosos, aqueles que não creem, aqueles que não vivem a vida espiritual com Deus, aqueles que vivem sua vida por si próprio. Ou também pode apontar, como encontramos em Marcos 10, como lemos aqui, o próprio martírio. Também tem a ver com o contexto do fogo, né? Do martírio, como aconteceu em Cristo, como os outros, muitos apóstolos e outros do primeiro século viveram o martírio, e até hoje, né, alguns lugares cristãs sofrem martírio. Então, é muito mais plausível, na minha perspectiva, no entendimento da palavra, no que ela se interpreta, que não se fala de uma segunda bênção ou um momento segundo de bênção, de purificação de Deus, mas é algo mais de juízo, né? Mais de destruição daqueles que não creem, voltado, né? Não é destruição em si, mas voltado àqueles com punição, àqueles que não creem no Evangelho em Deus. Então, não é o que o crente deveria buscar, né? O fogo, nesse contexto, é juízo, não é avivamento, como a gente pode imaginar. Avivamento, queridos, embora coração ardendo, né? Isso é fogo no coração, sim. Não sou contra falar de fogo no coração e ardendo, mas esse fogo de Mateus 3,11 é juízo e não avivamento. E avivamento de verdade começa com mudança de vida, começa com coisas novas, começa com Gálatas 5:22 sendo colocado em prática. Você quer ver alguém avivado? Você quer ter alguém avivado do teu lado? Olha para a vida dele e veja se ele tem o fruto do Espírito. Não tem outra questão. E não tem outro método para saber se alguém é cheio do Espírito Santo. O único jeito de saber se alguém é cheio do Espírito Santo é se ele tem na sua vida a produção do dom, aliás, do fruto do Espírito. Que são 9 itens lá, né? 9 itens do fruto do Espírito. Mas olha só o que diz então, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui está então uma referência clara de alguém cheio do Espírito Santo. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima semana. Voltamos aí mais um pouquinho refletindo a respeito da palavra de Deus. Até lá, tchau, tchau.